Lá chega um inteligente e falou assim: pessoal, nós temos uma missão para vocês. Vocês vão fazer uma escolta de preso urgente, vários ônibus para Presidente Prudente. Falei, nossa, velho, vou ficar 4 dias nisso daí. Os polícias já, porra, para isso a gente serve, né? Para trabalhar no nosso batalhão, estamos tudo incompetente, tudo doentinho da cabeça. Agora, para fazer o que o Estado precisa de alto risco, levar preso, agora estamos aptos. Hoje, galera, não adianta sofrer. Não adianta ficar mordendo freio aqui, não, porque a gente é militar, cumpre ordem. Vamos. Aí fomos todos devolvidos para a rota, montou um pelotão, devia ter umas 8, 10 equipes. Era um bonde enorme, cara, enorme. E adivinha quem? Porque quando a gente assinou a ocorrência, fui eu e o banco traseiro. Então o meu motorista não foi junto pro Proar. Não foi junto. A equipe vai meio quebrada. Vai quebrada, só quem assina a ocorrência. E aí, na hora de montar as equipes lá, quem vem dirigir para mim? Um tal de Robertinho. Aí eu falei, Jesus, mano, vambora. Aí nós pernoitamos, entregamos presos lá no Quinto dos Infernos, passamos o dia, tudo aquilo que você já sabe que é uma escolta de preso longe. Nós dormimos no CPI, acho que era, ou CPI ou Batalhão de Marília, um negócio assim, de tão esgotado que a gente tava. Os caras chegaram e falaram assim, ó, e aí, chefe, vamos bater de volta tudo? Eu falei, não, cara, vamos dormir no meio do caminho, para não dar acidente, a gente descansa. É longe. 6 horas da manhã a gente pega a pista de volta. Vamos, os antigão, tá certo, chefe, vamos dormir. Os caras, e aí, vamos ainda sair tomar... Não, é dormir, velho. Vamos dormir, descansar. Os caras já querendo aprontar. Já queria aproveitar e tomar um choppinho. Eu falei, não. Hoje é quartel, dormir, descansar, acordar cedinho e as barcas embora. Beleza? Aí no dia seguinte, aquele café rápido, as equipes tudo montadas, bora pro batalhão, aquele comboio, mano. Cara, tinha que abastecer em Tatuí. E a gente tava, se eu não me engano, na Castelo, ou na Castelinho. Eu não lembro exatamente onde é, cara. Eu sei que a gente tava na esquerda, as barcas a 120 no limite. Só que você olha pra trás, cara, é 7, 8 barcas a 120 colada. Todo mundo. Você olha, você vê a cara dos bichinhos e fala, mano do céu. E todo mundo. Pá. Rasgando a esquerda. Aí, cara, eu virei pro meu amigo Robertinho, falei pra ele assim, Robertinho, nós vamos abastecer em Tatuí. Porque naquela época abastecia em quartel, lembra? Sim. Falei, Robertinho, nós vamos ter que entrar em Tatuí. E o bagulho já acabando o combustível, acabando. Falei, Robertinho, é Tatuí, beleza? Ele, eu conheço. Sou piloto de barco. Eu. E 120, eu aqui, ó. Tá chegando, mano. Eu. Robertinho, nós vamos abastecer em Tatuí. Ele. Cara, eu tô vendo a entrada de Tatuí. Eu falei, Robertinho, a entrada de Tatuí é a próxima. E ele. Tá aqui. Cara, ele chegou a 120 na entrada. Cara, eu falei, aqui! Ele girou. Quando ele girou, a pista tava lotada de cascalho. Puta que... Eu não sei o que fizeram lá, se foi obra, o que é que foi. A Fizeram minha viatura, sabe essa viatura aí? É. Do jeito que ele virou, eu já fui girando. E eu entrei no guarda-reio da alça de acesso e saí comendo a lateral da minha viatura, que eu vi subia... Faísca. Arregaçando. Só que na girada que eu dei, eu vi a outra rodando atrás. Essa que rodou atrás, passou entre o guarda-reio e a coisa e caiu lá embaixo no barranco. Puta. E a outra que veio atrás, que era a terceira, veio, bateu na minha traseira e saiu comendo o guarda-reio. Foi desencadeando acidente. Bom, quando parou a Terceira Guerra Mundial de viatura, eu desci tonto da minha viatura, virei pros caras, vocês estão bem? Os caras, não, chefe, de boa. Eu olhei na minha viatura, parecia que um gigante tinha feito assim, ó, com as unhas na lateral dela e comeu buraco, cara, abriu a lata. Abriu a lata. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, cara. Aí os caras desceram, chefe, os caras lá embaixo. Eu lá embaixo aonde, mano? A barca que caiu no barranco. Puta. A hora que eu, juro pra você, Andrei, a hora que eu fui lá e que eu olhei assim, ó, a rotona tava virada ao contrário, com as rodas girando e os polícias saindo pela janela. Só que um dos polícias que tava nessa viatura, coisa leve. Dos polícias que tava nessa viatura era grande, fortão, ele ficou preso nas ferragens. Puta. E aí, cara, nós começamos a ficar preocupados com ele. Eu olhei pra cima, a terceira equipe que rodou e bateu, também arregaçada.
mas os polícia tudo bem. Aí todo mundo desembarcou das viaturas, parou a rodovia e fomos olhar que tava lá. Quando nós chegamos lá embaixo, descemos o talude, fomos lá embaixo, e aí Steve, o cara falou, não, chefe, eu tô bem, é por causa do meu tamanho, não tô conseguindo sair. Aí, não, beleza. Vamos virar a barca. Tipo assim, uns 800 metros para trás tinha uma base da polícia rodoviária. Os polícia pegaram a viatura da rodoviária e vieram correndo, já acionaram o guincho da concessionária. Aí veio um pessoal com equipamento, nós conseguimos arrombar a viatura e o polícia sair. Ele tava bem, aí os caras, não, chefe, socorre que é bom socorrer, vai que tem alguma lesão interna, então ele foi socorrido, mas ele tava bem. Aí, cara, os caras, olha só, velho, os caras vêm, me colocam essa viatura no guincho e começa a puxar ela. Quando começou a puxar ela, eu olhei e falei, meu, a viatura dá pra arrumar, cara. A viatura, ela deu aquela girada, deu uma ralada, mas, cara, dá pra arrumar. A única coisa que vai ser... Nós vamos ter que arrumar um giroflex. Mas a viatura tá boa. Andrei, quando ela chegou no topo, pra subir, não, ela só quebrou o cabo de aço, ela caiu assim, ó. Caiu. Cara, eu vontade de chorar, velho. Eu olhei pra aqui e falei, meu Deus do céu. E pra explicar isso? Não, então, é isso que eu ia falar, o porquê do meu desespero. Porque na época comandava o batalhão, o coronel José Roberto Martins Marques. Zé Roberto. E o Zé Roberto, cara, ele tinha uma tara pra não bater viatura. Ele ficava puto, cara. Então, como é que eu ia explicar pra ele que tinha 3 viaturas moídas numa escolta que já tinha acontecido? Aquela questão da falta de não colocar risco onde não precisa. Aquilo tudo que eu falei no início do programa. E aí, cara, eu peguei e falei, nossa, eu tô transferido amanhã, cara, amanhã, e ainda assim, você escrachado na PM inteira como um tenente imbecil que quase... Bateu o pelotão inteiro. Quase matou o pelotão inteiro. Eu olhava, eu falava, Robertinho, sai de perto de mim, cara, que eu vou te arrebentar, desgraça. Aí ele, ô chefe, mas foi o cascalho. Roberto, sai de perto de mim, cara. Aí, mano, olha o São Rota. Olha o São Rota. E ainda bem que ele tá aqui, porque essa parte, se eu contasse em outro lugar, todo mundo ia colocar assim, mentira. Eu não tinha coragem de ligar pro comandante da rota. Fiquei meio parado com cara de tipo assim... só pensando... Você, dublê de filme erótico quando eu chegar em São Paulo. Então, os caras chegaram pra mim e falaram assim, os 2 rodoviários, ô chefe, o que tá pegando? Eu falei assim, irmão... A hora que eu der a notícia dessas barcas desse jeito lá em São Paulo, eu vou ser destruído. Aí os caras falaram assim, ô chefe, é o seguinte, a 3ª barca, eu vou levar numa concessionária da GM, era aquelas Blazer, lembra? Não, as Blazer. Eu vou levar na concessionária da GM, isso era tipo 9 horas da manhã. Ele falou, até às 5 da tarde ela tá pronta. Tá brincando. Eu falei, mano, a gente não tem dinheiro, cara. Ele falou, quem falou em dinheiro, chefe? O dono da concessionária vai ajudar pelo amor à rota e aos favores que eles nos devem. Eu falei, sério, meu? Ele falou, ô chefe, só tem como levar essa viatura lá? Era o Montavão. Aí eu falei, Montavão, você cuida? Ele, comanda, essa viatura é minha. O coronel Toaldo Lacerda, que foi cordop da PM e foi rota comigo na Matutina, comandava Tatuí. Eu liguei pra ele, ele falou, irmão, traz a sua viatura aqui agora. Eu tenho uns amigos que vão deixar essa viatura pronta até o final da tarde. Eu falei, certo, você tem certeza, irmão? Ele falou, traz, endereço tal, rua tal, na oficina. Ou seja, sobrou pra mim, moída, só a viatura que caiu no barranco. Essa não tinha como fazer, PT, destruiu tudo. Aí eu liguei pro comandante da base. Pelo menos era uma viatura só. Mano, liguei pro comandante da base e falei, coronel, tudo bem? Ele, fala, recruta, por que vocês ainda não chegaram? Eu falei, não, comandante, nós tivemos um problema aqui. Ele falou, que puta que pariu, o que foi? Eu falei, não, comandante, é o seguinte, nós vamos acessar aqui a alça para Tatuí para abastecer as viaturas e uma viatura passou no cascalho, perdeu a aderência e caiu no barranco. Ele, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, não, os polícias estão bem. O fulano foi socorrido, mas é escoriação leve, ele tá bem, é só para desencargo. A gente entrou na estrada lá, porque lá tem uns restaurantes, né? E é muito difícil quando você está no policiamento rodoviário, à noite, de fim de semana, lugar para você comer, à beira da rodovia, né? E aí... Lá tem um rancho, pegar comida para a equipe. O restaurante estava lotado, mano. Tipo, eu acho que era um domingo. Ou sábado era domingo, era final de semana, solzão lotado. A gente parou a barca no estacionamento, assim, de frente para o restaurante.
E lá, cara, tem cavalo para as crianças andar, tem aquele negócio de anda nas árvores lá, como é que chama aquilo ali? Arborismo. Sabe, que as crianças ficam andando no meio das árvores, nas cordinhas, pá. sei. Moda de viola, o leitão no Chão, rolete rodando. lá. Restaurante top, cara, top. Inclusive é um puta amigão nosso lá, o dono. Aí, cara, e olha que engraçado também. Tem um cara da minha turma chamado Davi, o Coronel Davi, que era comandante na região do ABC, em São Bernardo. Ele estava com a esposa e os filhos comendo no restaurante. Quando eu desci da barca fardado, fui lá cumprimentar o dono, já olhei o Davi estava numa mesa. Pô, e aí, mano, tal? Falei, aqui trabalha, meu, não é igual você que de fim de semana tá de boa. Brinquei com ele, porque ele estava no comando, ele trabalhava no expediente. Eu estava no Thor comando, o Thor é 12/36. Por isso que eu ainda provoquei ele, a gente tava rindo e tal, cara. Aí eu tô ali esperando, o Bofo, esperando o cara trazer as 4 bandecos pra gente comer. Porque a gente não come em restaurante assim, a gente pega o bandeco, sai com a viatura, vai numa bate-caverna e come, né? Vai ficar lá comendo em marmita na frente dos outros, é jegue pra caralho. Aí, porra, tô lá esperando, começa uma gritaria, mano. Fez assim, ó, dentro do restaurante. Quando abriu, o que aconteceu? Tinha um cara comendo com a esposa e a filha, uns, não lembro se era 14, 15 anos, uma coisa assim. O garçom, isso versão, tá? Eu não vi. O pai da menina fala que o garçom, tipo, deu uma assediada. O pai levantou e foi tirar a satisfação. A hora que ele começou a bater boca com o garçom estava com o espeto com a faca, né? O garçom fez assim, ó, enfiou a faca. A faca entrou aqui e parou no coração do cara. O cara desabou, caiu. Caiu, quando eu vou lá, tá o cara espetado com a faca enfiada e o garçom lá. Cara, vamos socorrer. E é muito louco isso, porque assim, o dono do restaurante é um cara dono de um restaurante grande e tal. Eu já deixei, aquela gritaria do caramba, eu já deixei 2 ali. Falei pros caras, ó, segura o garçom. Enfiei o outro lá e saiu eu e o motorista. Saímos a milhão pro PS do Riacho Grande. A hora que eu entrei no PS do Riacho Grande, o médico tava lá e falou assim, some daqui, tenente. Aqui, ó, faca no coração assim, ó, vai morrer aqui. Vergueiro com uma certa. Abrevia porque ele vai morrer aqui. Leva para Vergueiro. O cara não tinha condição nem de atender ali, né? É UBS, essas porra de base assim. UPA, negócio pequeno. Aí joga ele de novo na viatura, vamos pro Vergueiro, a milhão pro Vergueiro. Puta, a hora que eu entrei no Vergueiro, que ele subiu, o médico já veio e falou assim, a faca tá 1 milímetro do coração. Cirurgia difícil, alto risco, mas eu acho que ele não vai morrer não. Eu falei, menos mal. Falei assim, ó, eu vou voltar, pedir para uma viatura encostar aqui no PS, fica aqui preservando para acompanhar esse atendimento dele, vou voltar pro local. Peguei e voltei. Quando eu chego lá, tá o garçom lá, aí veio o dono do restaurante. Porra, tenente, minha casa tá lotada, meu. Você vai ter que levar o garçom? Eu chamei ele de canto e falei, seu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Primeiro, não, te juro, cara. Falei, primeiro, o seu garçom... Mano, é que nem o Giovanni, mano. Mano, sem noção. Eu falei assim, primeiro, mano, que é assim, o seu garçom tá preso por tentativa de homicídio. Ele vai ficar mais ou menos uns 20 anos na cadeia. Eu falei, mas eu sei que ia ficar 5, né? Porque ele ia ser condenado a 20, mas ia puxar só 5, porque é Brasil. Falei assim, ó, o seu garçom vai tomar uma condenação de 20 anos, que é tentativa de homicídio, irmão. Falei, e você tem capelinha aqui no restaurante? Vai lá, ajoelha e começa a rezar. Porque se uma família dessa meter uma indenização em cima do restaurante, você vai fechar as portas. Porque o cara veio comer com a família e tomou uma facada no coração aqui. Nossa, ainda a filha assediada. Depois que eu falei isso, porque até então ele estava preocupado do garçom continuar servindo as mesas, mano. Olha a loucura. Aí ele falou assim, sério, mano? Eu falei assim, cara, na moral, se eu fosse você, pegava meu carrinho e ia agora correndo pro Hospital Vergueiro, encostava nessa família, oferecia todo o apoio que eles precisassem. Começava a rezar lá no hospital, pedir pelo amor de Deus pro papaizinho do céu salvar esse cara. E apoia do jeito que você puder essa família para eles entenderem que você não tem a mínima culpa e que você está ajudando. E o seu garçom
já mete, o pessoal vai meter o grampo e nós vamos levar. O garçom folgado, cara, folgado. Aí chegamos lá, o garçom autuado em tentativa de homicídio. Então, essa história é interessante porque, cara, às vezes você tá de serviço, você entra num estabelecimento Pra comer e dar um um negócio, desse. cara. Você tá com a viatura ali, o porra do garçom me enfia a faca no coração do cliente, cara. Resumo, mano morreu? Não. Não morreu? Não morreu. Olha, mano. E o pior é que eu vou falar, esse mano que tomou a facada já tinha BO criminal. Então, mano, por isso mas que... não justifica Não, também, né? por que eu tô te contando só que ele tinha BO criminal? Eu acho que ele era meio corajosão, por isso que ele já levantou ali e foi tirar uma satisfação. Só que o outro também era corajoso e O tava outro com a é faca doido, na mão. né? Doido, né, Então mano? juntou dois Nossa. caras corajosos. Eu estava no comando de um batalhão rodoviário. Uma senhora com uma criança pequena no carro, cara. Escuta essa, Castrão. Olha se não é pra dar nojo. A mulher parou o carro numa base rodoviária. O policial mandou parar. Tava ela com o filho pequeno no banco de trás. A menina com uma roupa curta, saia. O policial foi fiscalizar, já bateu os olhos. A menina com habilitação suspensa. Habilitação suspensa, 2.800 pau de multa, carro recolhido. E ela estava descendo para o litoral. O policial chegou para ela e falou assim, viu, é o seguinte, você sabe que agora a sua carta vai ser cassada, 2 anos sem habilitação, 2.800 pau de multa e vou recolher seu carro nela. Pelo amor de Deus, policial. Eu fui levar... Também tem as desculpas, todo mundo tem um motivo para estar errado. Ela veio com a desculpa que o filho tinha levado o filho no hospital, não sei o que tal. Ele virou para ela e falou assim, ó, tem um jeito. Você entra na base aí comigo, faz relação sexual comigo e eu te libero. Na cara dura. Ela respondeu para ele assim, você não tá falando sério, né? Ele falou assim, é o que tem para hoje. Você quer, você não quer, eu já aciono os meios e você já sabe qual é a consequência. Ela respondeu para ele, falou assim, mas eu tô com o filho pequeno no carro. Ele falou para ela assim, tranca, fecha tudo aí que daí ele não escapa. Nossa senhora. Aí, Filho da puta, maldito. ela virou para ele e falou assim, isso tá nos autos, tá? Falou para ele assim, ó, deixa eu falar um negócio para você. Eu sou do litoral. Eu desço, tomo um banho, me arrumo que eu estou fedida e eu venho e faço o que você quer. Ele falou, então eu vou segurar seu documento. Reter seu documento. E você vai que eu vou estar esperando. Vagabundo, hein, cara? É um vagabundo. Não, calma que essa história só piora. Calma que pelo jeito vai piorar. Vai piorar muito. Só que ele deu tanto azar, o maldito, que devia estar morto. O maldito deu tanto azar que o marido dela era amigo do capitão do batalhão. Nossa senhora. Ela desceu, o marido ligou pro capitão, o capitão me ligou, eu comandando o batalhão. Eu falei assim, irmão, monta o reservado, já leva dinheiro em espécie devidamente registrado e escuta no carro. Vamos gravar tudo. E quando ela chegar, só orienta ela para ela não se oferecer, porque senão depois esse cara vai alegar que foi armado. Deixa ele à vontade para ele falar o que ele quiser. Cara, além de reforçar a proposta, quando ela começou a ratear, pô, por que você vai fazer isso, meu? Não tem sentido isso, não precisa fazer isso. Ele falou, você tá com dinheiro aí? Ele ainda quis o dinheiro. Eu sei que na hora que já tinha todas as provas montada, voz de prisão em flagrante nele, ele Corregedoria? flagrante. Não, a gente mesmo do batalhão, a gente não precisa de corregedoria para cortar na carne, não. Isso aí. Eu mandei mais de 20 policiais embora em 4 anos. Boa, mano. Isso aí. Sem Eu corregedoria. tenho naquele batalhão, eu amo aquele batalhão e aquela tropa, cara, não merece nenhum tranqueira no meio deles. Então, Boa. pelos bons que tinha naquele batalhão, e são muitos, eu sempre me esforcei para arrebentar os que não prestavam. Porque você imagina você, soldado, chegar para trabalhar com pilantra e não ter apoio de chefia para tirar aquele cara de perto de você. Não, aí não. Os caras que são bons confiam em quem tem poder de chefia de falar assim, meu, esse cara precisa fazer alguma coisa e tirar essa merda aqui de perto de mim. Boa. Entendeu? Então, essa parte foi expulso? eu nunca foi condenado, ficou preso. E expulso não tinha nem o que falar, mas expulsar é na ele hora. tomou acho que 7 anos de cadeia. Uma coisa Porque olha o que aconteceu. Não, escuta o resto que é a parte boa que eu vou chegar Ah, agora. ainda tem ainda. Quando
Quando chega com ele no batalhão para fazer o auto de prisão em flagrante e tudo, eu comecei a escutar uma gritaria e saí correndo lá. Tinha uma equipe de tático da Baixada e um polícia transtornado falando que queria matar ele. Aí eu falei, meu, o que está acontecendo aqui no quartel? Que baixaria é essa, tal? Qual que era a história? Esse policial, a mãe dele tinha passado pela mesma coisa com esse policial. Só que ela não aceitou, ele aprendeu, mas ele fez a proposta. E ele não sabia que o filho dela era policial do tático da Baixada. Nossa. O policial do tático da Baixada já tinha avisado o oficial de inteligência, ó, tem uma situação estranha. O cara que fica na base tal fez uma proposta indecorosa, um negócio esquisito para a mãe do policial lá de baixo. Quando veio essa informação, a gente ainda falou assim, mano, será que o cara tá nesse nível de coragem, mano? E de baixaria? possível, né? Mas a gente já tinha, não sabia quem era. Porque a mãe dele não Já quis tinha dar os de medo do informes. filho ir lá e Sentar o acabar pau no indo pra cara. cadeia, né? A mãe já tinha os informes, né? A mãe contou, mas não deu nome, porque falou assim, meu filho vai subir e vai matar ele. Exatamente. Entendeu? Só tinha uma informação que tinha um policial daquela base com arte. E a gente tava meio no QAP. Quando deu a prisão em flagrante, o policial do serviço reservado que fez o flagrante ligou na Baixada e falou, irmão, o maldito caiu, prendemos ele. Tentou de novo, se ferrou. Ele catou a barca e subiu. Nossa. Aí tivemos que segurar o caramba. Olha que desgraçado. Maldito, maldito. Então, por que eu tô falando isso para você? A hora que você começa a chegar nos postos mais altos e você tem informação de algumas coisas, você começa a perceber que não existe... Eu, Fábio, eu não faço diferença praça e oficial. Eu também Eu não. faço diferença assim, ó, o cara é bom, decente, polícia pra caralho, é meu amigo, eu confio. Não importa o que ele seja. Eu sou padrinho de polícia que é soldado, cara. Você tá entendendo? Isso aí. É cara que frequenta a minha casa, aí. mas é cara decente, trabalhador. Polícia que estava dirigindo para mim lá na rodoviária, cara que passa final de semana cuidando de patrimônio de milionário para ele poder pagar as contas dele. O cara mal dorme, só trabalha. Esse cara eu dou um puta valor para ele. É meu irmão e vai ser até o fim. Então, essa discussão, praça, é oficial, isso destrói a instituição. E não é militarismo. Se você for numa empresa privada, tem supervisor, coordenador, diretor, dono. É assim. Eu nunca fui de fazer essa separação. E eu recebo muitas críticas. Ah, você é baba-ovo do oficial. Porque eu não falo mal do oficial. Entendeu? Como é que eu vou falar mal do Coronel Paganoto, cara? É um cara que, desde o momento que eu conheci ele, sempre me tratou bem. Nunca me tratou como um subordinado. Ele me tratou como um homem. Assim como eu trato ele. Uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que... Entendeu? Um trabalhador. Um cara que chegou aonde ele chegou com os méritos dele. Se eu quisesse ser oficial, a academia do Barro Branco tá de portas abertas lá, caralho. Ô Castro, eu tenho dois praças que foram presos e só teve uma testemunha no julgamento deles. Eu. Não tinha praça lá defendendo eles. Exatamente. Esses caras tinham um monte de amigo praça, ninguém quis ir lá depor de medo de represália dentro da instituição. Os dois, pouca gente foi visitar no presídio. E eu, major, concorrendo para ser promovido como tenente-coronel com CSP, indo visitar o cara lá no Romão. Correndo um risco. Mas dane-se, velho. Correndo um risco. Meu irmão, não vou deixar na Correndo um mão. risco. Então, eu nunca fiz essa separação porque todo lugar tem o bom e tem o ruim. Não é Não é o cargo, título. não é o título, não é o posto, não é a graduação. É a pessoa, irmão. Tem muito praça que não vale o que come. E muito oficial também. E muito oficial que não vale. Igual esses dias tive uma discussão aí, que eu vi um polícia, não sei se o senhor viu isso daí, um polícia que chegou lá e foi falar com o capitão, o cara é comandante da companhia. Ah, eu vi que lá. Aí o capitão falou assim, ô polícia, você tá falando com o capitão, comandante da companhia, fica em posição de sentido. Aí, não, aí um monte de gente, nossa, esse cara é um abusivo. Eu falei assim, eu não vi nada pra mais. O cara, ele é militar. Não gosta de ficar em Se sentido você- porque você entrou na polícia Então, militar, vai exatamente. pra polícia civil. Se eu vou conversar, se eu tô na função de sargento, Coronel Paganoto tá no meu comando, eu vou chegar lá e falar assim, na porta da sala dele, independente se ele é meu amigo, dá licença, comandante, permissão para entrar ao recinto? É isso aí. Ele vai falar assim, ô Castro, faz favor. Eu entro lá, me apresento, é assim, cara. Nem que depois ele fala, senta aí, Castro, vamos bater um papo.
Mas a função do militar é essa. Então, aí ficou um monte de gente de mimimi. Ah, nossa. Eu falei assim, eu não vi nada pra mais. Simplesmente ele exigiu o que está lá no militarismo. Castrão, Hierarquia e disciplina. a minha, Só isso. minha festa de promoção a capitão tinha 200 praças e 3 oficiais. Por isso que tem gente fazendo comentário em algumas coisas que eu falo em podcast, o caramba. Eu não dou nem ouvido, cara. Não, também não. Porque a minha história, eu sei a quantidade de amigo praça que eu tenho e que sabem como eu fui como comandante. Eu não tô nem aí, cara. Mas tem coisas que não adianta você lutar, velho. Não adianta. Não adianta, caralho. Não adianta. Não adianta. Eu não fui promovido. Eu era tenente-coronel e os coronéis mais recruta que eu dei trote na academia foram promovidos e passaram a ser meu comandante. Eu nunca chamei nenhum deles pelo nome. Eu não resolvi ficar? Não aceitei ficar sendo mais antigo? Exatamente. Eu sou militar. Se eu sou tenente-coronel, os caras são coronéis, eu chamava eles de comandante, de senhor. E não ficava escondido numa internet. Amigão, eu sou militar. É desse jeito. Boa. É desse jeito. Cara, essa é a essência de ser policial militar. Essa é a essência. E muita gente não concorda com isso. E eu nasci para ser militar. E se for, eu sempre falei, uma vez eu falei para um comandante, falei assim, eu sou cumpridor de ordens. Uma vez o cara falou assim, ó, você vai colocar a placa na sua moto e você vai sair do meu bloqueio com a placa. No tenente eu falei para ele, chefe, eu sou um cumpridor de ordens. O senhor me deu uma ordem, eu vou fazer agora. Então, quer dizer, você tem que saber o seu lugar na PM. Sempre saber. E eu sempre fui respeitado pelos meus comandantes. Por quê? Porque eu trabalhava e era um cara que sabia o meu lugar. Você tá entendendo? Sabia o meu lugar. Ó, eu trabalhei com o sargento Emanuel. É um cara que ele me moldou como sargento. Eu me inspirei nele para ser sargento. Hoje, ele é subtenente reformado e eu sou subtenente reformado. Eu não consigo chamar ele de Emanuel. Eu chamei de chefe. Eu chamei de senhor, eu chamei de chefe. Ô, chefe. Ele falou, ô, Castro, nós somos subtenente, caralho. Eu falei, mas eu não consigo chamar o senhor, pô. Não consigo, mas isso o que é? É doutrina, cara. Cara, é doutrina. quando você tem educação, berço, e você entendeu a instituição, a gente faz isso até... Eu não sofro de chamar os outros de chefe, de comandante. Eu também não. Não me faz mal chamar alguém de senhor. natural, né? Cara, isso não me estupra. Igual se o senhor chega aqui pra mim e fala assim, Castro, caralho, nós estamos num podcast, você me... Eu não consigo... Eu posso até falar assim, tá bom, vou pagando, mas daqui a pouco eu tô... Então, senhor... mas sabe, é uma coisa que natural, a gente não consegue... Você doutrinou aquilo ali em você. Você doutrinou aquilo em você. E foi o que o coronel falou. Cara, não me arranca um braço. Não, prestar uma continência. Cara, é o cumprimento do militar. É a continência. A gente trabalhava lá no Torno Tático Rodoviário e a gente encerrou o serviço e um policial novinho nosso, o Wagner Renato, tinha 20 e poucos anos, dirigia para o Sargento Campman, saiu. Ele morava e frequentava a igreja dentro do Paraisópolis. Aquele Paraisópolis é uma desgraça, né? Agora, recentemente, eu tive o problema lá deles sequestrarem e matarem o soldado Patrocínio. Nós ficamos uma semana até achar o corpo com o pai dormindo no quartel, mas que é outra ocorrência essa. Mas eu era tenente lá com o Wagner Renato. O Wagner Renato foi ali na Estrada das Lágrimas, tirou R$800 no caixa eletrônico e foi parar na casa do namorado da mãe dele para devolver, porque ele tinha emprestado esses R$800 e ia devolver. 3 diabos seguiram ele de carro, viram ele sacar o dinheiro, foram assaltar na porta da casa lá e ele estava com a 40 embaixo da perna aqui. Quando os caras viram a 40, os caras vieram, já deram um tiro encostado aqui na têmpora dele. Ele tentou pegar a arma, tomaram a arma da mão dele e deram mais 2. Ele tomou 3 tiros na cabeça. Caralho. Inclusive, eu estava terminando de arrumar as coisas para ir embora, quando os caras ligaram, falaram, chefe, caiu tiroteio agora na área... Na época não tinha 46, era só terceiro, né? Falou, caiu na área do terceiro, policial rodoviário baleado. Falei, puta, mano, deve ser. A gente montou nas barcas e correu para lá. Quando a gente correu para lá, cara, tava o carro dele, uma poça de sangue com um pouco de miolo. Nossa. Aí eu já vi que o negócio era grave, só que, por incrível que pareça, cara, tinha um rastro de sangue subindo para a avenida. Então, quando ele pegou a arma, ele conseguiu efetuar um disparo e acertou um dos vagabundos.
E aí, cara, a primeira coisa nossa é o policial, né, cara? Eu corri pro Hospital Heliópolis. E o Hospital Heliópolis é uma referência em São Paulo para atendimento de trauma de tiro. Neurocirurgia. E trauma de tiro, porque é muito baleado ali na região. É E verdade. aí, cara, quando eu entrei, e aí eu vou dar o testemunho de fé, depois eu vou dizer o que aconteceu com tudo isso daí. Quando eu entrei no hospital, eu subi, fui lá no centro cirúrgico, TI, o médico saiu do centro cirúrgico, olhou para mim e falou assim, tenente, o que ele é do senhor? Eu falei, não, ele é meu comandado, não tem parentesco. Ele falou assim, então é o seguinte, eu não sei como que o senhor vai dar essa notícia, o senhor avisa a família que aqui é óbito. Ele ainda não faleceu, está em cirurgia, mas não tem como. Ele perdeu mais de 1/3 da massa encefálica. Nossa. Eu falei, nossa, doutor do céu, moleque novo. Ele falou, não tenho o que fazer. Eu abri a cabeça por causa da pressão. Nós estamos fazendo o tratamento ali, mas eu nunca vi ninguém sair dessa. Então já prepara alguém forte da família, porque a coisa é muito ruim. Nisso, eu estava vindo uma das irmãs dele, a irmã mais velha. Ele é de uma família grande de irmãs, tem uma meia dúzia de irmãs, ele, a mãe e tudo evangélico de uma igreja ali do Paraisópolis. E aí essa irmã dele chegou e falou assim, tenente, como é que está meu irmão? Eu falei assim, ó, prepara sua mãe e suas irmãs que a coisa é grave. Eu acho que não tem condição. Ela falou assim, não, ele vai sair daí bem. Eu falei, não, eu estou sendo sincero com você, eu não estou mentindo. Ele não vai sair daí bem. Ele perdeu mais de 1/3 de massa e o médico falou que não tem condição. Ele nunca viu ninguém sobreviver a isso. Ela falou, você não está entendendo, meu irmão vai sair daí bem. Eu falei, será que ela não está entendendo? É choque, ela está em choque. Aí eu falei assim, não, tudo bem, o que você vai fazer? Não, eu vou descer. Eu fiquei lá em cima ainda um pouco, porque eu comecei a acionar as equipes que a gente ia caçar os caras. E eu desci. Quando eu desci, no hall de entrada do Hospital Heliópolis, devia ter, cara, umas 40 pessoas da igreja dele, de mão dada num círculo de oração alto. Eu nunca tinha visto aquilo. Na minha religião, eu nunca tinha visto. E eles oravam com uma fé, cara, que quando eu passei, eu me lembro de ter me arrepiado. Eu falei, caramba, meu. E a mãe dele estava no meio, e as irmãs, e um monte de gente. Eu cheguei na irmã dele, que estava no círculo, eu falei assim, ó, nós estamos indo catar os caras que fizeram isso com ele, mas eu vou deixar uma viatura aqui. Saímos, nós fizemos uma incursão seguindo o sangue, entramos no Heliópolis, entramos num lugar, nesse lugar nós catamos uma pessoa, trabalhamos ela, e ela deu a entender que eles não estavam ali, e pelo policiamento rodoviário ser muito longo, eu tinha na divisa do Paraná até o Rio de Janeiro o meu comando, e o sistema Anchieta Imigrantes, o que eu fiz? Eu mandei todas as barcas descer para o litoral, ir para Ribeirão, ir para todo lugar ali da nossa área e caçar a PS, porque tinha um cara baleado. Cara, o cara deu entrada em Mongaguá. Caralho. E a minha barca de Mongaguá foi lá. E quando a barca chegou lá, os caras, chefe, deu entrada a um espertão aqui de Mongaguá. Nós descemos, esse meu irmão estava junto comigo aí, mais outro maluco, cara. E quando nós entramos, a tia desse demônio era a enfermeira do PS. E começou a querer crescer, só que naquela época não era que nem hoje, né? Nós peitamos, fizemos o que tinha que ser feito e resgatamos esse vagabundo baleado de dentro do PS. E de dentro do PS, ele foi com a devida conversa, vamos dizer assim, e incentivo verbal, dando os outros. E nós passamos a noite trampando e conseguimos pegar os caras. Nós não pegamos todos. Pegamos acho que 2 ou 3. Passamos a madrugada inteira lá no DP de Mongaguá, até outro dia, quase meio-dia, convencendo o pessoal a fazer uma prisão preventiva, né, porque não estava mais em estado de flagrância, tal, aquela discussão toda, mas conseguimos meter esses caras em cana. E ele lá, beleza. Quando eu voltei, fui para casa dormir, porque eu já estava virado mais de 20 horas, fui para casa dormir, deixei uma viatura do policiamento rodoviário do 01 fazendo segurança no PS. No outro dia, montamos a equipe de novo, voltamos lá no PS. Quando nós chegamos no PS, eu falei, mano, e aí, já liberaram o corpo? Falei para a viatura, não, chefe, ele não morreu. Eu falei, como não morreu? Falou, ainda não. Subi lá na UTI e falei pro médico, falei, doutor, como é que tá o caso do policial assim, assim? Ele falou assim, não, tá na UTI ainda, estado gravíssimo, mas não faleceu. Falei, mas qual que é a situação? Ele falou assim, não tem condição, meu amigo. Você perdeu mais de 1/3 da massa encefálica. Ele perdeu a caixa craniana toda aqui. Então, falei, caramba. Desci,
que tava no hall? O pessoal. Uma roda de pessoas de mão dada orando alto, inclusive as irmãs e a mãe. Passaram a noite e o outro dia. Falei, caraca, velho. Bom, eu vou resumir para você entender. Passou uns 3 meses e eu mantendo viatura 24 horas todos os dias. Por isso que a família me adora e eu sou padrinho de casamento dele. Passou uns 3 meses, eu fui fazer uma visita para ele. Ele estava amarrado, braços e mãos. A cabeça dele, cara, tava do tamanho isso aqui, assim, ó. Todo Chadona. enfaixado, parecia uma melancia cortada no meio. O rosto dele escuro, de sangue. Eu não conseguia decifrar que aquilo era uma cabeça. Eu entrei, me deu uma vontade de chorar, um desespero. Eu falei, mano, olha isso, cara. E ele todo amarrado na cama, eu saí. O pastor da igreja dele estava lá na porta, falou assim, ô tenente, tudo bem? O senhor veio visitar ele? Eu falei, vim. Eu falei, meu, o que é aquilo? Ele falou assim, não, ele vai ficar bem. Eu falei, meu, não vai, cara, não vai. Ele falou, vai, o senhor pode esperar que o senhor vai ver. Bom, dali ele ficou mais uns 3 meses ali e foi transferido para o hospital na Vergueira, um hospital particular, porque ele tinha plano. Foi para lá. E eu mantendo equipes com ele. Passa um tempo, eu fui fazer uma visita, cara, e quando eu entrei, a mãe dele estava chorando muito, muito. Eu falei, o que foi, dona Maria? Ela falou assim, não, eles querem que eu assine esse documento, dá uma lida. O documento dizia que ele ia fazer uma raspagem no cérebro, porque o pouco que tinha sobrado estava infeccionado, que ia deixar ele vegetativo ou morrer. Ela falou, como é que eu autorizo uma cirurgia dessa, que ou ele fica vegetativo ou ele morre? Eu falei para ela assim, ô dona Maria, se a senhora teve fé até agora, o que mudou? Mano, ela enxugou as lágrimas assim, olhou para a filha dela e falou assim, nossa, ele tem razão. Pegou e assinou. Beleza. Eu voltei no dia seguinte, ele estava amarrado na cama e ele ficava se debatendo, ainda inconsciente, se debatendo na cama. Eram uns espasmos estranhos. Aí, beleza. Depois de mais uns meses, eu fui lá, ele estava com a cabeça já mais desinchada, só que um buracão aqui. Se olhava para ele, era um L. Eu olhava para ele, ainda ele virou para mim e falou assim, ó, lembro até hoje, cara, a mãe dele sentada, a irmã e a ex-mulher. Ele falou, oi, chefe, zoado. Agora eu fiquei impotente. Eu não vou mais ter condição de... A mãe dele ainda virou para ele assim, cala a boca, meu, você tá vivo e não sei o quê. Beleza. Ele ficou nesse processo quase 1 ano e meio de hospital. Quando ele saiu, ele estava com o lado esquerdo paralisado, sem caixa craniana, que era uma pelezinha, porque não tinha cérebro. Veio comitiva de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, de médico, estudar o caso dele, porque ninguém conseguia entender como esse cérebro readaptou funções. Não tinha caso ainda de estudo de tão pouco cérebro sobrando e a pessoa está enxergando, falando, com movimentação do lado direito. E aí, cara... A única sequela que ele tinha era o lado esquerdo que não estava... O lado esquerdo parado e aí ele ainda falava meio mole, assim, meio esquisito. Aí, cara, isso 1 ano e pouco de hospital. Aí a esposa separou dele. E ele teve, num determinado momento, ele teve alta. Quando ele teve alta, ele morava num apartamento muito alto, ele tinha instinto suicida, porque uma parte do cérebro que ele perdeu era a parte do freio das emoções. Então vinha a vontade de se matar por causa da tristeza e o caramba, eu tinha que deixar um policial dentro do apartamento para ele não pular a sacada. Puta que pariu, mano. Aí, olha a história desse menino, cara. Um policial com 3 disparos de um diabo. Aí, mano, ele começou a fazer fisioterapia, foi melhorando e quis voltar para PM, cara. Ele entrou com uma ação judicial para continuar a trabalhar. Olha isso. Enquanto tem cara com qualquer coisinha querendo se encostar e não trabalhar, ele conseguiu não ser aposentado por invalidez e ia trabalhar no 1º Batalhão Rodoviário. Ele usava o bibico para tampar o buraco e meio que manco, trabalhava fardado e trabalhando. E eu fui visitá-lo algumas vezes nessa época, ele falava assim, chefe, eu vou passar na academia ainda, eu vou ser oficial. Caralho, mano. Olha essa história. De aí, meu, olha isso. Aí, passou um tempo, cara, as irmãs dele me ligaram, o que acontece? 2 nós não prendemos no dia.
Só que tinha um sub-bicho solto, que era o Santana, o capitão do mato, que já tinha plotado os caras. E esses caras resolveram entrar na Anchieta com cara de geral. E o Santana já tava na bota Na deles, bota. trocou, os caras foram pro saco. Só que um deles era parente de um policial civil, de um DP, e esse passou um tempo, esse soldado com a cabeça todo zoado foi acusado de estupro de um casal. Ele, totalmente inválido, teria rendido um casal e estuprado o cara e a mina. E foi preso. Preso foi pro Romão Gomes. As irmãs deles me ligaram, eu já não estava mais na polícia rodoviária, me ligaram e falaram: Major, só tem o senhor. Meu irmão... De onde saiu essa acusação? Do parente do... Puta que pariu, mano. Eu fui no presídio, cara. Esse menino, com a cabeça torta, sem caixa craniana, todo com dificuldade, com problema de impotência, começou a chorar copiosamente e falou: chefe, eu só tenho o senhor. Todo mundo me abandonou. Eu tô preso. Eu não consigo me defender por estupro. Eu não tenho nem esposa mais, não tenho mulher, não tenho nada. Tô desse jeito e tô respondendo um duplo estupro. Como que eu ia segurar uma arma se minha mão não segura uma caneta? E como que eu ia estuprar um cara e uma mulher? Assim, e eu tô aqui preso. Cara, ele ficou preso 1 ano e meio. No Romão, nessa condição. Eu fui a única testemunha dele da PM. Esse cara foi absolvido. Saiu. Pediu para voltar a trabalhar. Começou a fazer faculdade de Direito. E ele é muito engraçado, cara, porque como ele perdeu essa parte do cérebro, que freia, ele fala o que vem na cabeça dele. Ele é doido, Tourette. cara. Doido. É doido. Tourette. Pegou Tourette. Tanto que um dia ele... Vou fazer uma brincadeira aqui, né, meu? É o Joseph Klimber, né, meu? Um dia, cara... Vocês têm que Joseph trazer ele aqui, Klimber. mano. Ele é Caralho, conhecido como mano. Milagre. Ele já foi no Ratinho, no Datena, É o em Joseph tudo. É o Klimber. Milagre, lá da rodoviária. E o Milagre, ele é maluco de tudo. Um dia, eu tava lá no comando de policiamento rodoviário, com o Bofão, ele chegou, ele falou: ó, o senhor é padrinho do meu casamento. Eu falei: como é? Não, não é assim não, mano. Ele é tal dia e você tem que arrumar uma roupa vinho pra sua mulher e um terno assim, ó, nessa casa aqui. Eu falei: ô, calma, respira. Eu não tô nem sabendo que você vai casar. Ele: não, eu conheci essa moça aqui, ó, apontando pra mulher dele. Aí ele falou assim: ela é da hora, não é, chefe? Eu falei: ô, doido, é sua futura esposa, é porque ele não tem o freio. Então ele falou assim: ó, dá uma olhada, eu paguei até cirurgia pra ela, melhorou, o que você tá achando? Eu falei: ô, louco, ela é sua esposa. Aí ele: mas ela é bonita, né? Eu vou casar e você vai ser meu padrinho. E eu fui padrinho dele nessa mesma igreja. Então, cara, eu gosto de contar essa história, porque assim, apesar de eu não ser evangélico, cara, a fé dessa família, a união daquela comunidade orando por um policial. Hoje ele colocou a capa, né, craniana, você olha ele. Tá normal. Ele, com fisioterapia, ele já retomou muito movimento, ele ainda tem uma certa dificuldade. E ele, cara, ainda trabalhou um tempão na PM porque ele se recusava a se aposentar. Ele queria passar na academia. Aí ele resolveu fazer direito. Eu não sei se ele conseguiu terminar, que ele estava com dificuldade financeira e estava difícil para ele pagar a faculdade. Mas olha a força de vontade e casos que a Polícia Militar tem, que o povo nem fica sabendo, que são sequelas de ocorrências gravíssimas, que esses demônios vêm para cima da gente para matar com requinte de crueldade. E eu quis contar isso aqui. Primeiro, assim, esse cara é um cara... Um exemplo de luta. Eu no Covid, eu fiquei 22 dias no hospital. Eu quase morri de ansiedade de sair. Você imagina um cara que ficou um ano e meio. Você é louco, 1 ano e meio mano. de UTI, de coisa. É É um lutador, então eu dedico esse final de podcast ao nosso irmão lá da rodoviária que é que é passou o por nome dele? tudo isso. Ele O tem Wagner Instagram, Renato. Os caras tá perguntando. É o Wagner Renato. Wagner Renato. Ele tem Instagram, Qual que é? sim. Então eu não Wagner. manjo disso daí, mas é o Wagner Renato. É um milagre. É o Sargento Dorival patrulhando no Parque do Carmo, viu uma viatura da Polícia Civil enfiada no mato. Aquela época estava tendo muito problema de viatura clonada. Os caras clonando viatura, tanto da PM quanto da Polícia Civil, para fazer assalto a banco, para fazer sequestro. Então a gente ficava de olho. A hora que ele viu, ele deu o rolê, voltou, desembarcou. Quando ele foi abordar, tinha um cara pipando crack dentro da viatura.
Opa, desce, desce. Eles tinham certeza que a viatura era clonada. Só que quando eles foram tentar mandar o cara descer, o que o cara fez? O cara agarrou o caneco, gritou no CEPOL que ele estava apanhando de PM. Aí, meu, choveu de viatura da seccional lá. Era uma seccional, vou falar qual que é, da Leste. Uma da seccional da Leste. Isso em 96 ou 7. Aí, meu, choveu de viatura. Quando choveu de viatura, os caras deram um esculacho, chegaram a dar até tapa na mão do sargento Dorival, pegaram a viatura e esse cidadão, que até hoje eu não sei se era polícia ou ganso, e levaram para a seccional. E o sargento Dorival me chamou. Quando ele chamou, cara, as viaturas espalham muito na área muito grande, né? Até a gente chegar, cara, já tinha acontecido tudo. Quando eu cheguei lá, o Dorival contou, falei, porra, que merda, cara. Aí eu fui lá na seccional. Só que quando eu cheguei na seccional, por sorte eu estava com os antigão na minha viatura, os caras falaram, chefe, não vai de frente lá, para na distância. Eu parei umas 2 quadras antes da delegacia da seccional. Nós paramos as viaturas tudo em 45 da rotona, assim, ó. E o pelotão já estava quase todo lá quando eu cheguei. Paramos lá, os caras, e aí, chefe? Eu falei, ó, fica todo mundo aí. E fui eu e mais 2. Cara, quando nós chegamos no DP, devia ter uns 50 policiais civis. Tudo, tipo assim, fuzil, calibre 12. Mano, tava um bagulho feio de ver, cara. Parecia guerra. Aí eu fui chegar perto desse grupo, eu já tomei um Ruger 556 na cara engatilhado. O cara virou pra mim e falou assim, ó. Perdão, mãe. Falou assim, vocês aí que acham que tem 3 bolas, enfia elas no rabo e some daqui. Aí eu falei, bom dia, tudo bem? Eu só quero falar com o delegado. Eles falaram, você não vai entrar e você não vai falar com o delegado porra nenhuma. Ixi. Aí eu falei, amigão, o prédio é público, eu vou entrar onde eu quiser. Aí os caras apontaram as armas pra mim e falaram, tenta entrar. Você vai ver o que vai acontecer. Civil? É? Ixi. Aí eu, puta merda, e agora? O que eu faço? Aí o cabo que tava comigo, o Nego da Silva, o Nego falou, chefe, na moral, vamos embora dessa merda aqui. Aí eu falei, puta que pariu, mano. E virei pra sair fora. Quando eu virei pra sair fora, parou um golzinho também orgânico, desce o coronel comandante do 19º Batalhão da época. Mas antigão. Desceu, falou, o que tá acontecendo aqui pra mim? Aí eu fui lá, me apresentei pra ele, falei, ó, tenente tal, rota comando e tal. Aconteceu isso, eu só quero os dados da viatura e do cara que tava nela pra eu fazer um documento pra Secretaria de Segurança. Só que eles não querem deixar nem eu entrar. Ele falou, deixa comigo que eu resolvo. Foi lá, a hora que ele foi, os caras engatilharam tudo na cara do coronel e... Aí, enfia tudo que você tem lá naquele lugar, rapa daqui que você vai tomar. Falaram tudo que falaram pra mim, falaram pro coronel. Aí, mano, o coronel falou, vem cá. Foi assim pro golzinho dele, mano. Olhou pra mim e falou assim, ô recruta, não tem uma par de ladrão aí na rua não, mano? Vai catar ladrão, vai dar prejuízo pros vagabundos, porque aqui é isso aí, é desse jeito. Vamos embora, parar de arrumar zica. Eu falei, caralho, velho. Falei, não, tá bom, comandante, tô saindo. Aí saí, fui pra viatura, liguei pro comandante da rota. O comandante da rota, inclusive, era da turma desse coronel que comandava o 19º. Falei, chefe, aconteceu isso, estamos com problema aqui assim, na seccional, tal. O meu comandante virou pra mim e falou assim, ô meu, não tem bastante ladrão aí na Zona Leste, não? Para de arrumar zica, mano, vai trabalhar, caralho. Eu já tô indo, inclusive, estou dando ciência, porque se alguém ligar e falar alguma coisa, o senhor já sabe o que é. Ele, não, mano, vai trabalhar, para de encher o saco. Falei, tá bom. Então, cara, é assim, essas tretinhas sempre ocorreram, entendeu? Sempre ocorreram. Mas a grande maioria decente se dá bem. Quando todo mundo que gosta de atrasar a vida do crime, do ladrão, se reúne, a coisa flui. É para isso. Aí tem amizade, um trata o outro bem e tal. É que tem um ou outro que destoa e acaba arrumando umas puta confusão, né?